E eu sei que você chegou aqui porque você acredita que basta uma palavra do Senhor. Uma palavra. Eu sempre que posso digo isso para as pessoas. Sempre que sinto que Deus permite que eu diga. Você não precisa de tudo que acha que precisa para chegar onde deseja. Sabe, às vezes você acha que precisa de muito apoio, de muito empreendedorismo, de muita gente, de muito dinheiro, de muito status, de muito prestígio, oportunidades, conexões, e a sua mente vai ficando tão acelerada. Eu não tenho como ser, não tenho como alcançar, não tenho como chegar, porque eu não tenho ajuda de fulano, eu não nasci como na família de ciclano, e tal, e tal, e tal. E o Senhor está dizendo, você não precisa de nada disso para chegar onde eu quero que você chegue. Porque, irmão, a semeadura, seja no servir ou em qualquer outra forma, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você planta se você quiser, mas a colheita não depende de fé para acontecer. Camila, é verdade? É, porque é princípio de lei. Lei não conta com expectativa da fé. É por isso que tem gente que não tem a fé que a gente tem, a fidelidade que a gente tem, a devoção que a gente tem, mas segundo a medida da semeadura do camarada, ele vai lá e colhe. Aí buga a mente do religioso, que diz, como é que pode um cabra afastado, ignorante, desligado de tudo que a gente conhece como santidade, de repente prosperar na área X e Y? É porque ele não está fundamentado em fé, ou em sentimento, ou em devoção, mas ele está respaldado pela lei. E o que a lei diz acerca desse princípio? Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Porque nem todo milagre depende da fé de quem vai receber. Entenda isso. Existem pessoas que estão num nível de incredulidade gerada pela dor tão grande que Deus não concorda com a incredulidade. Mas eu vou falar algo aqui que não é difícil de ser compreendido. Então tenha cuidado e tenha atenção. Deus está disposto a transformar uma incredulidade sincera. O que Ele não está disposto é a aceitar uma fé falsa. Existem momentos da nossa vida que a gente vive, na verdade que a gente não vive, a gente só existe. E tem gente a vassoura, que entrou hoje aqui dizendo, eu estou só existindo. Camila, eu não consigo mais encontrar fervor, força, motivação. O trauma, a dor, ou seja lá o que for, a fogueira, a candeia se apagou. E eu estou aqui de teimosa, estou aqui para não dizer que eu não tentei. E aí como é que pode esta noite, este dia, ou a palavra de Deus entrar para transformar a minha realidade atual? É só porque você está pregando, Camila? Longe de mim, não a nós, mas ao teu nome, glória. Não é por causa de mim, é o autor da carta aos Hebreus que disse. Olha o que ele disse, porque a palavra de Deus é viva. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Davi disse, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Lucas capítulo 5, Pedro disse, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. É a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula. Oh, Camila, que lugar é esse? Esse lugar é um lugar que nem a ressonância magnética mais poderosa da Terra entende. Esse lugar é um lugar que nem o melhor cientista, psicanalista e psiquiatra tem a capacidade de dizer aonde termina a alma e aonde começa o espírito. Sabe, por isso que Davi dizia, tu és aquele que organiza os meus pensamentos, porque ele sabe o que é emocional, o que é físico, ele sabe o que é espiritual. Olha o que ele está dizendo, a minha palavra entra em você e organiza. O diabo está dizendo, ela vai surtar a qualquer hora, e Deus diz, ela vai no culto pink, não vai não, que eu vou organizar espírito, alma e corpo pelo poder da minha palavra, diz o Senhor nesta noite. Veja isso, ela é viva, ela é viva. Tem gente aqui que não morreu porque ela vive. Tem gente aqui que não se perdeu, não é porque tinha pai perto, mãe perto ou marido top. Tem mulher aqui que foi abandonada, gente que foi rejeitada pela família, outros que não conheceram os próprios pais, mães solteiras, outras casadas que não tiveram o amor de um pai. E alguém diz, como é que tua vida deu certo? Como é que a cria das tuas filhas está dando certo? Como é que Deus está te chamando para fazer a obra dele? Aí você diz, porque pode morrer
morrer tudo, mas a palavra que Ele liberou sobre mim, essa se mantém, essa é garantida. A palavra de Deus é viva. Quando em Gênesis 1, o Senhor vai criar tudo que hoje nós chamamos de mundo, o texto diz que todas essas coisas vão se manifestar. E o autor da carta aos Hebreus fala isso. Ele diz assim: porque céus e terra, ouça isso por favor, tudo que existe e que há não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados, em outras versões, antes foram feitos pelo poder da sua palavra. Aí você diz assim: Camila, mas eu preciso de fé, porque se eu não tiver fé eu não recebo. Só que o único jeito de receber fé é mediante porque a fé vem pelo e o ouvir da palavra de Deus. Estou aqui falando e fazia tempo que eu não tinha visão de olho aberto, mas Deus está me mostrando aqui de olho aberto a mão entrando no fundo desse poço, entrando no limbo, aonde você diz que ninguém entra. E eu não estou ligando se a igreja saudável não reage não. Jesus veio nesta noite é para os doentes mesmo. Ele está colocando a mão no fundo de um poço escuro, e Ele está me mandando dizer para você o que Ele disse para Moisés quando Moisés duvidou que Ele ia fazer carne para aquele povo todo. Ele está dizendo: porventura meu braço se encurtou? Porventura meu braço está travado? Hoje você vai ver a mão de Deus enfiando, entrando nesse poço chamado depressão, crise de ansiedade, descontentamento. E sabe o que Ele está dizendo? Eu vou entrar com substâncias que o remédio não entra. Eu vou entrar com características que o cientista não conhece. Ninguém conhece teu corpo melhor do que eu, mulher. Ninguém conhece teus hormônios como eu. Lá no princípio, quando Ele cria todas as coisas, não criou segundo a medida da nossa fé, porque nós nem existíamos. O texto diz: no princípio a terra era sem forma e havia trevas sobre a face do abismo. Antes de luz, havia trevas sobre a face do abismo. Olha que coisa interessante. Mas o Espírito de Deus pairava, bailava, se movia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus duas verdades. Primeira, não havia nada a não ser trevas. Guarde a primeira verdade: não havia nada a não ser. Mas isso ausentava a presença do Espírito de Deus. As trevas afugentavam o Espírito de Deus. Por que você acha que as trevas afugentam? As trevas não afugentam a luz, não. As trevas são o melhor cenário para a luz refletir, para a luz se revelar. Olha como é que João vai descrever o nascimento de Cristo, que é baseado na palavra. Ele é o único que não vai falar sobre a conceição de Cristo pelo ventre de Maria, não vai trazer a sua biografia falando de José da casa de Davi. Ele é o único que vai começar dizendo assim: no princípio era o Verbo, palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era quem lembra? Luz dos homens. Aí olha o que o texto diz: e a luz resplandeceu nas trevas. Aí o texto continua e João diz assim: e as trevas não podem, diga assim, vão lutar, vão te ameaçar, vão te fazer sentir medo, mas não podem. Sacode alguém aí, diga: não podem. Não podem. Qual é a palavra do texto? Prevalecer contra ela. No final é você que prevalece. No final a cachaça sai e o marido fica. No final a maconha sai e o filho que fica. No final a bombagira sai e o casamento que fica. No final a Jezabel sai e a presença de Deus é que fica. No final da história não é você dizendo: eu e minha casa vamos pro inferno. Não. No final é você dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Elas lutam, elas ameaçam, elas batalham, mas elas não prevalecem. Prega para alguém aí agora e diga para